Boa noite, né? Vamos agora, bom dia, né? Vamos ver então a nossa próxima estrutura de repetição. No caso, a estrutura de repetição que vamos ver agora vai ser a estrutura enquanto, né? Antes, essa estrutura for era a estrutura para, ou seja, significava para os valores de 1 até 10, faça determinado procedimento. Agora enquanto tal situação ocorrer, que a gente vai ver, faça determinado procedimento. A estrutura básica dessa dessa forma de repetição ela é do seguinte modo: while, aí a gente tem nossa condição, a gente tem o nosso comando, né? Os nossos comandos que vão ser repetidos, vou colocar aqui comandos repetidos apenas. E aí no final, end while. Então, com isso, né, a gente teria que, enquanto a nossa condição for satisfeita, determinada rotina de comandos serão repetidos, né? Vamos montar essa estrutura, ainda assim não nesse ambiente, mas no outro. Nesse ambiente vamos detalhar posteriormente, com mais cuidado. Vamos apenas utilizar algumas estruturas mais simples na janela de comandos e vamos ver como é o funcionamento dessa estrutura, né? Então vamos colocar aqui um exemplo básico, né? Vamos colocar aqui. Primeira coisa, a gente quer que uma condição seja repetida por um determinado uma condição se não seja repetida infinitamente, né? No anterior, a gente definiu o início e o final da condição. Então, nessa, a gente quer que uma condição seja modificada etapa a etapa, para que, quando essa condição deixe de ser satisfeita, então aí sim haja a pausa, né, do algoritmo, porque senão ele vai ficar rodando infinitamente. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Vamos definir uma variável, x como sendo, ou melhor, i, né? I como sendo igual a zero. Vamos escrever agora uma estrutura de repetição while, enquanto o valor zero for menor do que 5, vai fazer determinados procedimentos. Vai escrever o procedimento licenciatura, lic, matemática. Vamos colocar aqui para saltar uma linha. Esse barra N aqui ao final serve para poder saltar, ao final de escrever lic matemática, saltar uma linha. Então, finalizar o comando e end while, que essa era a estrutura básica explicada. Então, ao fazer isso aqui, o que, a gente espera que aconteça? Que enquanto zero seja menor que 5, vai escrevendo licenciatura em matemática. Observe que o i não vai mudar de valor, o i está estático, o i é zero. Então, nós esperamos que isso aqui vai se repetir infinitamente. E ao fazer isso, observe que está aparecendo lic matemática várias vezes. Apesar de não estar sendo visivelmente alterado, mas continua aparecendo lic matemática infinitamente. Para a gente aparenta estar parado, mas não está. Está rolando os números aqui. Então vamos apertar aqui o Ctrl C para cancelar a operação, Ctrl L para limpar, né? E agora vamos escrever o que seria o correto, para não aparecer aquele tanto de valores. Era aparecer só, aqui no caso, nós aparentemente estamos desejando que apareça 5 vezes. No entanto, apareceu infinitas, né? Se a gente tivesse deixado, enquanto o computador tivesse ligado, ia ficar aparecendo o mesmo valor o tempo todo. Então vamos colocar uma próxima linha definindo que o i vai ser igual a i mais 1. Então, agora, todas as vezes que passar por essa linha aqui, o i no primeiro momento vai receber zero, né? No segundo momento, 0 mais 1, 1 mais 1, 2, até chegar no 4, né? Até chegar no 5, que quando chegar 5 mais 1, 6. Aí vai ultrapassar. Então, os valores que vão aparecer vai ser de 0 até 5. Ou seja, vai aparecer 6 vezes a palavra lic matemática. Ao apertar Enter, né, apareceu, apareceu uma vez, apareceu duas, três, quatro e 5 vezes, né? Na verdade apareceu só 5. O i inicial que eu tinha definido era zero, né? Então, vamos lá. É porque quando chega na quarta vez, aí soma 4 mais 1, 5. Aí volta aqui, 5 é menor que 5? Não. Para ter aparecido a 6 vezes, como eu havia dito, né? Eu teria que ter feito menor ou igual, observe.
Vamos copiar esse comando aqui anterior. Ah, já acessei. Teria que colocar menor ou igual. Agora apareceria as 6 vezes. Ao fazer isso, dizendo que tem uma vírgula aqui, né? Ah, ficou faltando. Ah, escrevi no lugar errado. Esse trem tá estranho. Insert. Vamos aqui corrigir esse probleminha aqui. Havia ocorrido aqui um probleminha com a execução do algoritmo que eu vou ter que tive que reiniciar, né, o programa. Então vamos definir de novo i igual a zero, né? Então aqui a gente definiu i igual a zero. A nossa estrutura que a gente estava para poder aparecer 6 vezes, né, que é o momento que estava, seria while, né? While i menor ou igual a 5, menor ou igual a 5, para aparecer 6 vezes. Printf, aqui a gente vai colocar leak matemática, saltar uma linha, encerrar o algoritmo e agora mandar finalizar o comando end while. Ao fazer isso, Ctrl L e Ctrl C, vamos aqui só corrigir, porque aquele mesmo problema aconteceu, a gente tem que escrever uma nova linha somando os valores, e recebe i mais 1. Né? Então, ao fazer isso, veja que apareceu 6 vezes o comando leak matemática. Então, agora vamos estudar a estrutura condicional se e a estrutura condicional se, para a gente poder utilizar nos algoritmos, nas rotinas que a gente vai implementar. Então, vamos explicar aqui como funciona o comando se. A estrutura básica do comando se, vamos colocar aqui, aumentar a tela, aumentar a letra, né, no caso, é a seguinte, né? A gente tem if, se determinada condição ocorrer, a gente vai ter algum comando a ser feito. Se determinada condição, se outra condição for feita, que for compatível, é claro, né? Na verdade, que for incompatível, né? Se outra condição for ocorrer, a gente quer que outro comando seja feito. E aí que a gente pode colocar quantos else ifs aqui forem necessários, né? Quantos e quantos a gente desejar. Só que no final a gente tem que colocar o end, né? E geralmente, se a gente está colocando condições, possivelmente ainda tenha, né, alguma condição que não seja satisfeita, né? Aí, para isso, a gente basta colocar else e o último comando a ser executado, caso nenhuma das condições anteriores seja executada. Então, a gente teria isso aqui. Condição, else if, condição, else if, por exemplo. A gente está analisando intervalos, né? A gente tem se um determinado número for menor do que zero, né? Ou seja, se o x for menor do que zero, então determinado comando vai ser feito, né? Então faça x igual a x mais 3. Só que, por exemplo, a gente também pode acontecer, a gente está avaliando uma outra condição, de, por exemplo, x ser maior do que 7, né? Aí a gente quer que o x receba x menos 1, por exemplo. E a gente ainda tem uma última situação que poderia ser, por exemplo, não ser nem menor que zero, nem maior do que 7. Opa, x ser igual. Aqui não há necessidade de ser x, poderia ser qualquer variável. Só estou só citando um exemplo, né? Então aqui, caso contrário, nem seja menor do que zero, nem seja maior do que 7, né? Ou seja, estiver no intervalo de 0 a 7. Ser menor ou igual a, ser igual a 0, 0 ser até 7, né? Então a gente teria, por exemplo, y igual a 3 vezes x. Aqui eu estaria, por exemplo, definindo uma função, né? Uma função f de x aqui, por exemplo, definida dessa forma, que a gente sabe, a gente trabalha. Mas poderia ser qualquer outro tipo de condição, né?
Então, como a gente poderia utilizar esse comando, né? A gente poderia dizer, primeiro, né, a gente teria uma condição a ser analisada, por exemplo, x sendo 5, né? E a gente poderia, definindo um valor, né, para ser analisado, a gente pode vir com a estrutura if. Se x for igual se x for justamente aquelas condições que a gente estava analisando, se x for menor do que zero, a gente vai querer que saia o resultado, né? Agora o comando a gente vai mudar. A gente vai querer que saia o comando intervalo 1. Vamos mudar aqui, mas nada se perde em termos de aprendizado da estrutura lógica. Se outra condição for satisfeita, no caso x maior que 7, se eu não me engano, né? Então, else if x maior do que 7, a gente vai querer que um comando seja executado, seja o printf intervalo 2, intervalo 3 no caso, né? Intervalo 3 barra n. E a gente ainda teria, vamos até colocar aqui 3 pontinhos para escrever na linha de baixo, né? Então, se, ixi, aqui talvez dê até algum problema, vou escrever na linha de baixo, mas dando sequência aqui. Se, em outro caso, a gente vai escrever intervalo 2, else, print, e aí no caso escrever na linha de baixo, print, f, barra, intervalo 2. Intervalo 2. E no final tem que colocar o final da estrutura, end if. Vamos ver aqui que ficou um pouquinho extenso demais, talvez tenha feito algum comando com as linhas, né? Então, se determinada condição for satisfeita, execute esse comando. Se a outra condição for satisfeita, execute esse comando. E ainda, se nenhuma das condições anteriores forem satisfeitas, parece que está correto. Então, end if, né, deu aqui um erro, né? Deu erro no comando endIf no final. Vamos apenas escrever o end em vez de endIf. Então, vamos escrever aqui. E aqui apenas end. Não está aceitando essa estrutura. Deve, geralmente, a escrevo lá naquela guia editor, né? Vou ver aqui, verificar aqui rapidamente o que está acontecendo aqui de problema. Vamos tentar mais uma vez aqui fazendo assim, né? Sem esses pontos e vírgulas, ver se alguma coisa é mudada. Então, else, print, f, intervalo 2. Eu acho que não vai mudar, mas vamos fazer o teste. Intervalo 2, barra n, e no final end. Aqui foi definida, foi aparentemente os 3 pontos, né? Teria dado algum problema. Mas daqui a gente já conseguiu o resultado que foi retornado, foi o intervalo 2, que de fato, vamos retornar aqui o que a gente tinha analisado lá atrás, só para poder ficar mais simples. X igual a 5, né? Foi o primeiro. E o segundo, essa estrutura. Observe que x igual a 5 não está no primeiro intervalo, né? Já que no intervalo 1 aqui, já que teria que ser menor que zero. Também não é maior que 7, então não está no intervalo 3. Ele está no outro caso, que é entre 0 e 7. Então ele é maior que 0 e menor que 7, o valor 5. Então ele está no intervalo 2, como deveria ter ocorrido. Então, dessa forma, a gente consegue fazer análises lógicas com essa estrutura if, né? Se determinada condição for ou não satisfeita, né? E ela vai ser muito utilizada no decorrer da disciplina também. Então, dessa forma, a gente consegue finalizar a nossa lista de comandos, né? Aqui a gente conseguiu apresentar na janela de comandos todas as estruturas lógicas. Agora, posteriormente, a gente vai trabalhar com matrizes e vetores. Vamos dar uma explicação geral em alguns comandos de matrizes, para depois tentar fazer explicar as rotinas, serão explicadas nessa janela de comandos. E aí sim, a gente vai fazer todos os algoritmos da disciplina.
Então tenham bons estudos aí, exercitem, tentem fazer algumas curiosidades em cálculo, por exemplo, no Octave, né, de cálculo, por exemplo, que a gente tem lá aquelas sequências que a gente pode utilizar aqui, as sequências, séries de cálculo 4. A gente tem estruturas lógicas, estruturas recursivas também, que a gente pode, em matemática discreta, eu acho que tinha estruturas recursivas. Então, façam alguns testes, brinquem um pouco com o programa, aprendam a fazer algumas coisas, né, para poder ter mais familiaridade com o software, né?